tomar contacto com a sua história, sinto-me interpelada pela sua busca de infinito. Uma busca de infinito à procura de Deus e à procura das pessoas. Não sei se li bem. Sim, creio que sim, muito bem. Eh, eu começaria com algo que é um termo japonês, Ichigo Ichie, que significa mais ou menos um tempo, um encontro, que é um termo que se usa principalmente ou especialmente na cerimónia do chá e que significa este encontro é único, não há um encontro que se repita e por isso vamos valorizar este encontro o máximo possível. Que não quer dizer saudosismo, não é uma atitude saudosista, mas de valorização do momento. Exatamente, não é qualquer atitude saudosista nem fatalista, mas é o valorizar o momento atual. Este momento que estamos a viver, porque mesmo que nos encontremos amanhã, à mesma hora, no mesmo lugar, as mesmas pessoas, que tenhamos a mesma conversa, tudo é diferente. Portanto, não há dois momentos que se repitam. E a partir do momento em que se nós fizermos este exercício, que é um exercício permanente, para valorizarmos o momento que estamos a viver, isso vai nos acompanhar depois ao longo da nossa vida. A tal memória, porque o que seria de nós sem memória. E então essa memória acompanha-nos e quando nós recordamos esses momentos que vivemos com essa intensidade, esse momento torna-se presente na nossa vida atual. Isto é, o passado torna-se presente e prepara o futuro. É uma mistura de passado, futuro e presente num só presente neste momento atual. Essa inteireza, essa busca ou essa plenitude, essa inteireza sempre foi presente na sua vida ou mais tarde reconheceu como fundante nos momentos que foi partilhando? Eu penso que, na generalidade, sempre foi algo que eu senti, só que eu não sabia explicar, como não sei explicar agora, mas algo que eu senti, essa intensidade, mesmo a própria busca, tem que ser uma busca, no meu caso, foi sempre uma busca muito intensa, uma avidez, eu era ávido de vida, aliás, continuo a ser ávido de vida. Eu penso que eu gostaria de continuar sempre a ser rebelde e a ser um buscador. Referiu há bocadinho, disse uma expressão de que eu gostei muito, o buscador, mais ou menos buscador do infinito. Sim, eu penso que nós devemos ser buscadores do infinito e devemos ser infinitos na nossa busca. Portanto, o buscar o que está por detrás e o que está para além do horizonte e numa busca infinita. O Padre Adelino Ascenso, para além de ter vivido 12 anos no Japão, tem duas viagens grandes na sua vida, concretamente à Ásia e também à América do Sul, e é lá que é nestes contextos que elege muitos momentos fundantes na sua vida, momentos em que se sente pequenino no meio de uma imensidão da natureza ou no meio de outras pessoas. O primeiro que elegeu foi na Irlanda. Quer-me falar desse pôr do sol? Glencolumbkille, no condado de Donegal, no extremo ocidental da Irlanda. Diz-se em Columbkille que ali há o pôr do sol mais belo de toda a Europa. É natural que noutros lugares se diga dos outros lugares. Mas o que é certo é que é de facto um lugar místico. Há ali muitos artistas que vivem precisamente naquele local porque é uma paisagem extraordinária. A pessoa espreguiça o olhar por aquele mar infinito e sentindo aquele sol irlandês, quando não chove, porque na Irlanda chove muito, aquele verde é uma coisa deslumbrante. Esse Glencolumbkille ficou-me gravado na alma. Nesses momentos sente-se mais próximo de Deus, mais próximo da natureza, mais próximo de si? É o conjunto.
sentindo-me mais próximo de Deus, sinto-me mais próximo da natureza e sinto-me mais próximo de mim próprio. É como que há aí uma convergência, é algo inexplicável, principalmente quando está em lugares desse calibre, há como que uma convergência. O Deus ou o transcendente, o contacto com a natureza, o contacto com os outros, o contacto connosco próprios. Há uma convergência. Isso aí, Glencolumkille, é um lugar onde se espreguiça o olhar pelo oceano, mas isso imediatamente, e tudo está interligado, como diz o Papa Francisco, imediatamente me leva para o outro lado do planeta, para o Japão. O Japão, norte de Nagasaki, na ilha de Kyushu, num lugar deslumbrante que se chama Sotomé, onde há o Museu Literário de Shusaku Endo, portanto, o escritor católico japonês Shusaku Endo, e aí a pessoa espreguiça o olhar sobre aquele mar infinito, pintalgado de algumas pequenas ilhas, o céu azul com farrapos brancos de nuvens e um monumento de homenagem ao silêncio, aos cristãos escondidos, onde está em japonês mais ou menos isto, apenas isto, que são palavras do Shusaku Endo. Tanto sofrimento, Senhor, e o mar continua tão azul. E estando ali, espreguiçando o olhar para aquele mar infinito e sentindo, quase escutamos interiormente os gritos daqueles cristãos escondidos que ao longo dos tempos foram martirizados e foram torturados e mortos naquele lugar. Aí só o silêncio nos permite estar em comunhão com o que aconteceu também. Exatamente. Ao silêncio, aí experimenta-se realmente o silêncio, aí escuta-se o silêncio e reza-se em silêncio. A nossa oração acaba por ser uma oração de silêncio. Um silêncio que é plenitude. É o mesmo silêncio que sentiu convocado em si também nas montanhas tibetanas? Ai, sim. As montanhas tibetanas, de facto, têm uma mística muito especial, porque nós caminhamos por uma altitude mais ou menos, em média, 4.000 metros acima do nível médio das águas do mar, e então a pessoa sente-se tão pequenina no meio daquela imensidão, e como eu caminhava sozinho por aquelas montanhas, houve momentos em que eu caí em mim, sentei-me em cima de uma pedra ao olhar para aquela imensidão e comecei a chorar. E porquê? Porque há uma solidão tão tremenda, tão terrível e ao mesmo tempo tão plena que, aí está, a pessoa sente uma presença muito forte que podemos dizer que é a presença na ausência. É necessário chegar a essa ausência, a essa solidão tremenda para sentir essa presença. E aí no Tibete sente-se bem. Local onde, imagino que tenha sido uma interrogação que fez também noutros locais, por que razão estou aqui agora e sozinho? Acredito que seja uma pergunta que tenha considerado em diferentes latitudes, em diferentes contextos. Sim, aí no Tibete foi de forma muito intensa. Também experimentei isso na selva, no Equador, no meio da selva, quando fui surpreendido pela noite, no meio da selva, e tive simplesmente que atirar-me para o chão e enrolar-me num plástico à espera que nascesse o dia. E então aí, claro que interroguei-me, porquê é que eu estou aqui, neste momento, nesta situação, escutando sons de animais que eu não podia identificar, cheio de medo, sim, medo. Mas depois há um momento onde se ultrapassa essa barreira do medo. Isso começa a refletir. E eu recordo-me que aí refleti, Adelino, tu já passaste por situações muito difíceis e perigosas. Vais ver que daqui a algumas horas nasce o dia e nada de mal te terá acontecido. É precisamente aí, novamente, que se sente uma presença.
E essa presença é muito reconfortante. E principalmente nesse lugar na selva do Equador. Mas também na América Latina, também, por exemplo, pernoitar com um índio no cimo das ruínas de Pisac, que é a cidade Inca, que está ali no Vale Inca, nas proximidades de Cusco, no Peru, e também nas proximidades de Machu Picchu, fica a cerca de 30 quilómetros de Machu Picchu. E essa zona é fantástica. E então subir com um índio e pernoitar lá em cima, nas ruínas, nesses lugares de sacrifícios ao sol e à lua, e estar ali simplesmente iluminado pela luz da lua. Isso é de uma mística impressionante. Aí, novamente, se sente uma presença que nós não podemos explicar. Ou pelo menos eu não posso explicar. Deixe-me ir à selva amazónica, onde conviveu durante alguns dias com um pistoleiro que buscava um Deus possível, nas suas palavras. Como é que se sentia esta busca numa pessoa que não tinha razão para matar, mas fazia-o? Como é que era esta busca, que no fundo também era a busca que o Padre Adelino fazia? É muito curioso, esse foi um encontro muito curioso, porque eu cheguei a uma aldeia no meio da selva, onde havia um único hotel, e fiquei num hotel, e conheci-o precisamente no restaurante desse hotel. E quando eu não sabia que ele era pistoleiro, como é óbvio, e ele estava numa mesa lá ao fundo e dirigiu uma palavra, éramos os dois únicos no restaurante, e ele foi-se aproximando e a certa altura estava sentado à minha mesa. E disse-me que vinha da selva, que tinha ido fazer um trabalho à selva e que daí a uma semana iria novamente para a selva, e eu perguntei-lhe espontaneamente: eu posso ir consigo? E ele ficou assim: como? Pois tem razão, o senhor não me conhece, eu não o conheço, ir para a selva juntos é muito perigoso. Mas então ele convidou-me para, a partir daquele momento, tomar as refeições em sua casa, com a sua mulher, a sua filhinha e a sua sogra. E assim nos fomos conhecendo e depois fomos juntos para a selva. E andar na selva, naquela situação, portanto, ao longo de 10 dias, depois, naturalmente, eu soube que ele era pistoleiro e eu recordo-me de uma cena, quando entramos numa canoa, o dono da canoa não queria levar-nos na canoa porque a canoa estava muito velha e ele dizia: isto pode quebrar de um momento para o outro. Então nós íamos na canoa e com uma lata a tirar a água que entrava através da madeira apodrecida, e eu observar a margem mais próxima do rio, para o caso de a canoa não aguentar, e escutando as conversas deles. Olha, aqui há uma semana atrás morreu aqui um engenheiro com mais 2 que vinham numa canoa, e a canoa virou-se. Ouvir aquelas histórias. Mas nada de mal aconteceu. E uma coisa que é muito curiosa, porque esse pistoleiro, quando me conheceu, perguntou-me se eu não andava armado. Disse-me: tu andas por aqui, isto é uma zona muito perigosa, tu andas armado, não é? Eu disse: eu detesto armas, porque armas atraem armas. Claro que eu não sabia que estava a falar com um pistoleiro. Mas mais tarde, quando regressámos da selva, a esposa, ou a mulher dele, disse-me: olha, o meu marido, pela primeira vez, foi para a selva sem as armas. E ele foi para a selva sem as armas porque o Senhor lhe disse que detestava armas. E ele, por consideração para consigo, foi para a selva sem as armas. Isto foi algo que me impressionou muito. Como é que sentia que ele procurava Deus? Porque quando nós nos sentávamos nas nossas redes, ou nos deitávamos nas nossas redes, ou à volta da fogueira, no meio da selva, ele sabia que eu tinha estado no continente asiático e pedia-me que contasse episódios do continente asiático, porque ele era um buscador, era um esfomeado. Ele era um esfomeado de Deus. Eu penso que ele era um esfomeado de um Deus possível que o libertasse daquela vida sem sentido de matar e ser morto. Isso tocou-o? Isto tocou-me muito.
tocou-me muito porque ajudou-me a nunca confundir crime com criminoso ou criminoso com crime. Condenar sempre o crime, mas procurar defender, ajudar sempre o criminoso a sair do seu fosso. Isso ajudou-me imenso. Já tinha a experiência de ir à prisão de Leiria antes dessa experiência com o pistoleiro? Não. A experiência na prisão de Leiria foi depois desta experiência com o pistoleiro. Isso também me ajudou bastante. Consolidou, sim. Consolidou-me até porque eu via aqueles jovens, era a prisão-escola, aqueles jovens estavam ali principalmente por causa da droga. A droga que tinha levado a alguns crimes. E o trabalho que eu fazia lá era ensinar a pintar, que era uma forma deles saírem das celas e deles se sentirem livres. E, de facto, foi uma experiência que me ajudou bastante também, lá está, a não confundir o criminoso com o crime.